Boa noite. Me chamo Benedito Siqueira, assim como meu pai, mas ele era mais conhecido apenas como Seus Pontes. Eu moro aqui no estado de Goiás e por muitas vezes eu escutei meu pai contar uma história da época que ele era moço, solteiro e por dinheiro pegava uns trabalhos que quase ninguém teria coragem ou disposição para pegar, pois muitos lugares que ele foi ao trabalho tem um que ele sempre falava que Deus nunca mais botava os pés por lá. E a gente brincava chamando ele para dar um passeio na fazenda. E ele logo dizia um monte de palavrões e que não era nem doido naquele lugar. E enquanto fosse vivo, ficaria bem longe daquelas terras. Para vocês entenderem melhor a história de meu pai, vou deixar ele contar o que aconteceu e tudo que ele viu quando foi trabalhar em uma fazenda abandonada, lá pelas bandas de Minas, e viu uma coisa que muitos podem até não acreditar, mas ele jura que foi tudo verdade. Então, fique com a história de Seus Pontes. É a feira da fazenda abandonada. E eu e meu irmão tínhamos 20 e 21 anos, quando o Marcondes falou com meu pai que estava precisando de dois rapazes fortes para roçar mato e fazer serviço de servente num lugar que ele estava indo trabalhar. Pagamento todo fim de semana, nas terrias de ficar por lá vindo um fim de semana a cada 15 dias. Eu e meu irmão eram solteiros e não tínhamos filhos para cuidar. E como o dinheiro era bom, a gente fomos de carro com seu Marcondes, que na metade do caminho pegou mais um homem e rumamos para dentro do mato por uma estrada de terra longe. Deu quase 3 horas de viagem só por essa estrada de terra, até que chegamos na porteira e um cercado onde o senhor abriu. Foi quando viu quem era. Já dentro do lugar havia um casarão desses bonitos, sabe? Mas muito cuidado, muito mal cuidado. E o mato tomava conta. Então o senhor que havia aberto a porteira veio falar com seu Marcondes e disse que os homens já estavam se instalando nas casas da vila. Demos a volta e havia 4 casinhas juntas, como essas de vila, e era ali que iríamos comer, tomar banho e dormir. Enquanto estivéssemos lá, haviam 7 homens, e seu Marcondes, que mandava lá e desmatava lá, e tudo ali. O senhor que abriu a porteira era um tipo de caseiro que também fazia a nossa comida e os outros serviços mais leves. O lugar era no meio do nada. O povoado mais próximo, onde eram comprados os mantimentos, ficava mais ou menos 1 hora de caminhada. E tirando isso, era só mato por onde você olhasse. Os primeiros dias foram para roçar a mata. Tudo em frente e ao redor do casarão, um trabalho difícil, porque tinha cobra e mato era alto, que cortava a gente, sem falar nos formigueiros que tinha por toda parte. Quando chegava a noite, era feita uma fogueira na frente das casas, que a gente dormia e ficamos até tarde conversando sobre várias coisas, entre elas coisas que o povo dizia. Será assombração? Certa vez eu perguntei ao seu Marcondes quem era o dono do lugar e ele respondeu: essa casa aqui é de um político. Faz muitos anos que essas terras são da família dele, mas só agora que ele já está muito velho resolveu trazer a família para viver aqui. O caseiro, que se chamava seu Odair, contou que eu trabalhava no lugar há mais de 30 anos e que as ordens eram só para não deixar ninguém invadir a casa. Às vezes, ele limpava a estrada da porteira até a escadaria do casarão, mas não fazia muito mais que isso, porque era muito trabalho para um homem só.
Curioso, eu perguntei se ele vivendo tanto tempo por aqui nunca tinha visto nada. Lhe deu um medo e até pensei que ele falaria que não, mas nos olhou e disse já vi, e não foi só uma vez. Inclusive tem até um negócio que eu achei no meio dessa mata, certa vez. E se quiserem, era um monstro. Amanhã para vocês, o que tu viu? Perguntou seu Marcondes. Curioso todos ali, e o velho Odair respondeu: nenhum bicho, um bicho demônio, que é de dia, é de gente. Ele vinha aqui há anos atrás para se virar no diabo e depois de um tempo sumir por vários meses até voltar novamente. Eu sei até onde ele ficava. Amanhã mostro para vocês. Mas o senhor chegou a ver esse bicho mesmo? Eu perguntei. Ele disse, sim, vi por 3 vezes. Coisa feia deixa a gente paralisado, de medo. Depois desse assunto, todo mundo foi deitar e quando amanheceu pedimos para seu Odair mostrar o lugar que ele tinha visto o homem se virar e ele pediu para irmos com ele. Andamos por uma trilha até virmos umas árvores bem altas e ele falou ali debaixo daquelas árvores. Quando chegamos havia um buraco bem grande aberto no meio do mato com água até no meio por conta das chuvas. Eu perguntei se era o fundo desse Odair. Falou que estava quase 4 metros que ele mesmo tinha feito as medidas quando o encontrou. Então perguntei quem tinha casado tanto e tão fundo, para que ele respondeu: quem vinha aqui passava a noite ali, nesse buraco, mas o homem que entrava não era a mesma coisa que se via quando anoitecia. Eu lembro que uma noite acordei com uns urros feios, como se fosse um bicho grande, engasgando. E não ficou só nessa noite. Por várias vezes escutei até que um dia decidi ver o que era. Antes de escurecer, eu entrei no mato, mais ou menos perto de escurecer, e quando acabei vendo um homem de meia idade, que foi e veio até aqui. Eu sei que devagar eu vi que ele armou uma corda e uma pedra e jogou lá embaixo, e jogou no buraco. Também então desceu pela corda, e segundo depois, vi ele jogar a pedra com um pedaço de corda amarrado. Eu fiquei imaginando porque alguém ficaria dentro de um buraco, sem ter como sair. E fiquei olhando até escurecer. Então comecei a ouvir os urros que vinham de dentro do buraco. Era impossível um homem fazer um trabalho daqueles. O homem que tinha entrado no buraco não era mais um homem. Eu me aproximei e vi que tinha um bicho que raspava as unhas na terra, tentando subir, e me assustei. Então voltei aqui para casa, onde fiquei escondido na parte de cima do forro, com medo daquela coisa sair e vir atrás de mim. Voltamos até o casarão e a história que o velho caseiro contou foi o assunto para aquele dia inteiro. Quando acendemos a fogueira, naquela noite ele ainda nos contou que na noite seguinte escutou os urros já perto da casa. Ele disse que subia no casarão e se escondia para passar a noite na parte do forro, de madeira. E lá, de cima, a criatura peluda ficava urrando a noite toda ao redor do casarão. Eu perguntei se recentemente ele tinha escutado o animal, mas ele falou que não, que já fazia uns meses que não ouvia nada, mas nos deu os conselhos, dizendo que se ouvíssemos algo, era para ficarmos em casa e não irmos atrás. Teve um trabalhador que disse que o velho estava caducando, teve outros que falaram que o caseiro gostava. Era de uma prosa, mas meu irmão, eu, seu Marcondes, ficamos atentos, porque a gente não era de duvidar das coisas, e aquela história, mesmo estando meio cabulosa, podia ser verdade.
Quase um mês depois que ouvimos a história do velho, nada aconteceu. Até que uma noite eu acordei com meu irmão balançando a rede, dizendo que tinha algo do lado de fora, eu e meu irmão. Esse é o Marcondes, tentamos ver o que era, mas estava bem escuro. Só quando a lua começou a iluminar melhor, foi que vimos que era uma coisa de andar estranho que é honra e parecia tentar sentir o ar e roava as coisas no chão. O bicho era grande e quando andava parecia arrastar as mãos no chão, de tão grande que era seus braços o que tínhamos para nos defender. Eram as ferramentas de corte no mato que ficava ali no canto da parede. Foi quando a coisa deu um urro medonho que com toda certeza acordou os outros que dormiam ao lado. Então o bicho se pôs perto do chão e correu. E ninguém mais dormiu naquela noite. E eu fiquei imaginando se o Odair estaria vendo e ouvindo tudo também. Ele dormia em um quartinho perto da cozinha do casarão, que deve exatamente para a frente da casa onde estávamos. E assim passamos ali aquele resto da madrugada com medo da coisa voltar e já estávamos decididos que iríamos embora. Quando fosse dia, arrumamos nossas coisas e seu Marcondes foi até o casarão quando os primeiros raios de luz apareceram. Ele chamou e chamou, mas o velho caseiro não deu nem sinal de vida. Seu Marcondes deixou um recado que estava de partida e levaria eu e meu irmão. Eu que ficavam dizendo que daria um recado e até à tarde também iriam embora, pois tinham escutado a coisa que veio até a fazenda à noite. Já estávamos saindo do carro. Eu desci para abrir a porteira, quando vimos um pouco mais à frente o velho caseiro Aldair, saindo do mato sem camisa. Seu Marcondes viu e me disse que entre no carro e vamos embora. Então vimos ele sair, mas não voltamos para saber de onde ele vinha e por que estava daquela maneira, saindo, sabe lá de onde pegamos a estrada de volta para casa sem falar nada. Por todo o caminho. No outro dia, seu Marcondes veio falar com meu pai. Mas só Eu agora me lembro que como ele já se está fosse mais hoje. velho, resolveu trazer a família para viver aqui. Aquele feliz não dava O caseiro, contando a que se história chamava de a seu gente que Odair, vira o bicho. contou Ele estava que contando a trabalhava história no dele lugar mesmo. há mais E de o que ele 30 fazia, anos, tive a e certeza que quando as vi hortas saindo do eram mato. só para não Naquela deixar manhã, ninguém o invadir bicho a que ele casa. dizia ter visto Às era vezes, ele ele mesmo. limpava a Meu pai estrada da conta porteira até a essa história escadaria do para casarão, quem quiser mas não ouvir. fazia muito mais que E não isso, tem porque era muito cão trabalho nesse mundo para que eu um faça homem voltar só. naquele lugar. Mesmo Curioso, depois eu perguntei se de ele, tantos anos, o caseiro vivendo contou tanto história tempo sobre por um ali, homem que virava nunca tinha bicho, visto nada mas era a que sua lhe própria deu medo. história. E até E por pensei isso que ele vivia ali falaria que isolado não, de todos, onde mas podia nos cumprir olhou e sua disse: sina em já noite vi. de lua. E não foi só uma vez. Boa noite. Inclusive, tem até um negócio que eu achei